Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Então, o tema de hoje é a abordagem jurídica dos regimes de tributação, conceitos e aplicação. Escolher o regime de tributação corretamente permite que a empresa otimize os seus resultados e ainda economize com os tributos, conseguindo se manter produtiva. Enquanto isso, uma escolha mal feita pode comprometer seu lucro e prejudicar sua saúde financeira. Para tratar desse tema, de tanta importância, recebemos hoje a Iana Salib, advogada especialista em direito tributário, e contamos também, com a participação do Carlos Roberto Pereira, que é o nosso coordenador da Comissão Tributária aqui do Cimex, para o qual eu passo a palavra. Desejo a todos uma boa live e deixo com você, Carlos. Obrigada. Boa tarde, Juliana. Muito obrigado pelas saudações. Boa tarde a todos os participantes. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Espero que tenhamos uma live com bastante informações que todos certamente estão aguardando, E de antemão já quero também dizer que esta live também ela tem por objetivo ser interativa. Então, por favor, quando tivermos no decorrer da apresentação, convidado pode solicitar a palavra e fazer intervenção, questionar, que é para isso também que nós estamos nesse formato, Dito isto, é uma satisfação receber hoje a doutora Iana Salib, como a Juliana já anunciou. Doutora Iana é advogada sócio no escritório Salib e Schilling Advocacia. Ela é especialista em direito tributário, com MBA em controladoria, e também é membro da Comissão Tributária do Cimex, da assessoria também aí dentro do Cimex para as empresas associadas. Então, é com imenso prazer que eu anuncio e dou as boas-vindas à doutora Iana. Seja muito bem-vinda e a palavra está com a senhora. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade também de falar um pouquinho desse assunto que eu particularmente gosto muito. Entendo que é de suma importância para as empresas, para os empresários. Prazer estar aqui com os colegas do Cimex, que eu admiro muito o trabalho. O Carlos, nosso coordenador, também na Comissão de Tributário, tem feito um trabalho excelente. E vamos, então, partir aí para o nosso assunto, objeto da tarde. Eu trabalho há alguns anos na área de tributário, nosso escritório é especializado nessa área também. Então, hoje nós vamos dar um enfoque mais jurídico, não será tanto aquela parte mais prática da contabilidade, a gente vai passar pelos aspectos gerais, fazer algumas abordagens que a gente entende interessantes e gostaria de convidá-los a participar aí de forma ativa, interromper, tiver alguma dúvida ou tiver até mesmo uma colocação para fazer, ou até mesmo se não concordar, vamos conversando, que é isso, assim que a gente consegue ir construindo, o entendimento. Muito bem. Então, a gente dividiu a princípio, um primeiro momento, assim, eu vou passar uns slides. São 24 slides, eu acho, Juliana? Mas vocês não se assustem que a gente não vai ficar
falando todos eles o tempo todo. Alguns a gente vai passar mais rapidinho, é só para dar um insight ali do que a gente vai tratar. E aí, muito embora esteja com a apresentação em tela cheia, caso algum de vocês também tenha alguma interação a fazer, podem ativar o microfone e ir participando, que é essa a ideia, tá, pessoal? Vamos lá, então, Julie. Vamos começar, então. O nosso título hoje é Abordagem Jurídica dos Regimes de Tributação, Conceitos e Aplicação. Como eu disse, o enfoque vai ser mais pela área que nós trabalhamos aqui no escritório, digamos que é a parte jurídica, né? Não é a parte contábil, mas que no nosso dia a dia a gente vê um reflexo enorme aí nos tributos da empresa e no andamento dela, né? Pode passar, Júlia, por favor. A Júlia vai fazer esse auxílio para mim, hoje vai passando os slides e auxiliando nessa parte. Então, para a gente falar do regime tributário em si, é importante, antes a gente fazer um parêntese, que o planejamento tributário, ele acaba sendo uma ferramenta fundamental aí para as empresas, né? A gente não tem como abrir uma empresa, digamos, sem fazer essa pesquisa antes, né? Seja qualquer assunto que for, né? Mas a tributação ela vai ser importante porque ela funciona para o ano, né? Então a gente vai poder, claro, ir revendo, mas a gente precisa que esteja de acordo, né? E o planejamento tributário, então, é uma ferramenta de gestão empresarial, né? Ela está dentro aí também de planejamento estratégico, enfim, do que a empresa vai trabalhar nos seus anos seguintes, né? É importante que a gente saiba também que tem que ser as medidas que estão previstas em lei que podem acarretar uma redução de tributos, né? Então, muitas vezes a gente vê na prática tributos para serem reduzidos, mas não pode ser este o único propósito, né? Por quê? Já vou fazer aqui também um parêntese que a gente sobre o artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Então, foi um parágrafo inserido, né? E aí acaba sendo um dos argumentos quando existem autuações, enfim, de empresas que efetuam planejamentos tributários e o fisco pode entender que sejam abusivos, que sejam simulados ou que sejam fraudes, né? Então, existia um receio de que se poderia desconsiderar qualquer planejamento tributário de forma que não tivesse embasamento, né? Que as empresas poderiam ter esse receio, mas agora o STF também julgou, né? Aí um entendimento, uma ação direta de inconstitucionalidade agora em abril. Então eles disseram que sim, é lícita, né? É constitucional essa norma que trata dessa limitação aí do planejamento tributário, porque a gente sabe que na prática muitas vezes os planejamentos eles acabam fugindo, né? Da legislação, enfim, da ética que a gente precisa ter. Mas então, agora o STF disse, então, pode existir, né, é constitucional essa limitação, mas desde que seja limitada aos atos ou negócios jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou ocultação desse fato gerador. Então, não é todo e qualquer planejamento tributário que ele vai ser desconsiderado, né, e autuado, enfim, com correção e multas. Vai ser aquele que não tiver o respaldo, né, legal, documental e também da realidade, né? Que muitas vezes acaba acontecendo um planejamento que, se a gente for averiguar a realidade, não é o que acontece, né? No papel é uma coisa e na realidade é outra. Então, e passando ali para o próximo, é necessário possuir propósito negocial. O que é isso? Não basta simplesmente fazer todo um planejamento com o único intuito de economizar tributos, muito embora a gente saiba que a carga tributária ela é gigante, né? E os colegas aqui, os convidados que estão nos assistindo, né? Acredito que ou donos de empresas, diretores, ou que trabalham aí na parte contábil, ou assessores, né, fiscais, sabem que no dia a dia o tributo ele acaba pesando muito, né? Aí na parcela que a gente tem da empresa. Então, o propósito negocial ele é ter uma filosofia, digamos, de que também existe, aquela operação existe, que é para otimizar os negócios,
vários exemplos, né, que a gente poderia citar aqui, mas não aquele negócio simulado, simplesmente, eu vou abrir uma outra empresa, ou vou cindir, eu vou fazer uma fusão só para economizar. Não, ele vai ter parte de empregados, de mão de obra, atividade, toda uma situação que vai ser beneficiada por aquele planejamento, tá? Pode passar, Julie, por favor. Ele tem um pouquinho de delay, mas já vai. Tranquilo. Então, só para a gente frisar, né, o regime de tributação também faz parte do planejamento tributário, né? E a escolha do regime de tributação correto, ele faz parte de um planejamento tributário lícito, né? Ou seja, o lícito é quando tem a elisão. Eu pratico o ato antes, né, de ocorrer o fato gerador dentro da legislação, que uma forma é escolher o tributo, a forma de tributação correta. Eu posso fazer o meu planejamento de uma forma que eu veja que a minha atividade ela vai estar sendo respeitada e eu vou ter uma economia tributária também, que acaba sendo uma das consequências, digamos, de um planejamento tributário bem feito, né? Pode passar, Júlia, também. Que a gente vai agora entrar numa outra parte aqui, que a gente também precisa fazer essa diferenciação, né? Porque a gente sabe que na prática acaba causando algumas confusões, né? Digamos assim. A gente tem que diferenciar o porte da empresa, o que é o porte da empresa. A gente tem MEI, tem ME, PP, a gente tem aquelas que não se enquadram, né? Para fins da junta comercial ou da Receita podem não ter um enquadramento, né? Mas a gente tem para fins, por exemplo, do BNDES, do meio ambiente, eles acabam também classificando em média empresa e grande empresa, além da ME e EPP. Então, para fins da junta comercial ou Receita, a gente acaba tendo a figura do MEI, ME, EPP, mas para finalidades outras, a gente tem também a empresa de médio porte e a empresa de grande porte. Tá bem? Temos também os tipos societários, que são, a gente tem o empresário individual, a gente tem a figura da EIRELI, né, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, foi criada em 2013 em função dessa necessidade também, porque o empresário individual ele acaba tendo a responsabilidade também na atividade da empresa, ou seja, o patrimônio dele pessoal confunde com o patrimônio da empresa. Então, se criou essa possibilidade da empresa individual de responsabilidade limitada. Ele é limitado ao capital social da empresa, né? Desde que não seja também praticado nenhum ato de infração à lei ou ao contrato, né? Que também o Código Tributário nos traz essa possibilidade. Nós temos também a empresa limitada, né? Que é, acredito, a limitada e a SA, que acabam sendo as mais utilizadas, talvez, aqui no meio, né? E a limitada, ela tem a limitação ao capital social também, desde que respeitado, né, a lei, o contrato social, né, que não seja praticado nenhum ato ilícito. E as SAs, né, que são limitadas às cotas, né, as ações, no caso, na integralização das ações. E temos também o regime tributário, né, que hoje, então, acredito que ali no próximo a gente vai falar especificamente dos tipos que a gente tem, né? Mas são 4 tipos tributários aí que a gente tem. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Por exemplo, a microempresa e a empresa de pequeno porte, elas podem ser do Simples, né? E o Simples Nacional existe justamente para dar um tratamento diferenciado, né? Para essas empresas. Mas elas podem também ser de outro regime de tributação, né? Não precisa necessariamente que a empresa que é optante desses 2 regimes seja Simples Nacional. Tá? Então, agora a gente vai passar aí para o próximo slide, por favor. Passar rapidinho. O regime contábil, então, né, que é importante que antes, né, vai fazer parte do planejamento tributário também, que eu saiba, né, escolha ali se vai ser pelo regime contábil de caixa ou pelo regime contábil de competência. Tá? Que isso vai ser importante também para definir o momento, né, que vai ser tributado, se é quando eu pago, quando eu recebo, é quando por competência, né, quando eu pratico
o ato em si, né? Pode passar também, Júlia, por favor. Agora vamos para a parte aqui, a gente está entrando na parte principal, né? Quais são os cuidados para escolher seu regime de tributação? Né? A gente sabe que são diversos, são inúmeros, mas alguns que a gente precisa observar muito, né? Previsão de faturamento e receita bruta da empresa. Ou seja, eu preciso, se em um ano eu estourei, né? Enfim, ali o limite que eu tinha, ou chegou perto, ou qual é o meu fluxo, né? Minha projeção de caixa, eu vou conseguir, né? Com base no passado, né? A gente sabe também agora, além de tudo, né? A gente teve a pandemia que acabou, virou os planejamentos de cabeça para baixo ali, né? Infelizmente, além de toda a parte da saúde, funcionários também, né? Todas as preocupações que a gente teve. Algumas empresas conseguiram, na pandemia, ter aí um bom proveito, mas muitas também acabaram se endividando, né, para conseguir manter as empresas, e outras até que acabaram fechando, né? Então, para tempos normais, digamos assim, mas também precisamos ter essa previsão para tempos de crise, né? Previsão de despesas operacionais, eu também vou ter que efetuar, né? A margem de lucro que eu vou ter, o valor das despesas com empregados. Aqui a margem de lucro, por exemplo, se eu projeto um lucro alto, é um regime de tributação que é mais adequado. Se o meu lucro vai ser menor, eu posso projetar um outro regime de tributação. Tá? Não sei. Carlos, tu gostaria de fazer alguma consideração antes da gente entrar nos regimes tributários em si? Então, a respeito desse tema de planejamento, né, tributário, que a doutora Iana está comentando, é muito importante que cada contribuinte, né, a gente tenha esse planejamento, porque se sabe que cada empresa tem um sócio oculto, né, que a gente precisa satisfazê-lo, né, independentemente da nossa vontade ou não, né. Então, sempre tem aquela cota que é a parte do fisco, em que a gente precisa, ao final do mês, recolher, né? Não podemos contar com esses valores, né? Tanto que a gente costuma sempre dizer para que, quando formos tratar do nosso planejamento de negócio, trabalhar sempre com a receita líquida, porque a parte da receita bruta é uma cota aí que não pertence à empresa, né? Tem que ser entregue para o fisco, nosso sócio oculto, né? Então, vejam o tamanho da importância que tem esse planejamento tributário, né? De escolhermos adequadamente qual o regime melhor adequado para o nosso negócio, de modo já que temos que conviver com esse sócio oculto, que a gente então tenha o melhor dos proveitos, o melhor das condições, né, para nós podermos tocar o nosso negócio, né? Se mais alguém quiser fazer algum comentário também, estamos abertos. E fazendo um gancho nisso que o Carlos falou, né? Quando a gente faz um planejamento tributário, a ideia é realmente recolher todos os tributos, né? Porque também tem diversas estratégias que a gente sabe, uma delas acaba sendo muitas vezes, não vou recolher o tributo, só que isso acaba virando uma bola de neve, né? Aí vem execuções, vem penhora de faturamento, penhora online, né, das contas, e muitas vezes inviabiliza a atividade. Então, o planejamento tributário ele tem que prever toda essa situação com a empresa pagando todas as suas despesas, né, custos, e os tributos se incluem nisso, né? A empresa tem que conseguir pagar suas contas, aí os tributos que gera mês a mês. A gente sabe que às vezes dá um aperto, né? A gente aqui na nossa escritório também a gente vê como que é o sufoco das empresas, né? Porque aí tem uma série de tributos e aí tem que fazer um sorteio, né? O que eu pago esse mês? Mas que não seja uma situação comum, né? Que simplesmente deixa de pagar, que a gente vê também na prática, né? Muitas vezes acaba sendo utilizado, deixa de pagar o tributo e aí consegue, né, fazer o restante, só que acaba sendo ilusório, né? Que pode até gerar uma economia, né, momentânea, só que a gente sabe que aí incidindo Selic, juros, né, enfim, multa,
acaba gerando uma problemática maior para a empresa, né? Então, com um planejamento correto, né? E a gente sabendo o que incide, como é que funciona, inclusive a viabilidade da empresa, né? Então, não deixar se tornar uma bola de neve, que aí acaba se tornando muitas vezes uma dívida impagável, né? E um problema também para o empresário, né? Muito bem, vamos entrar aqui nos regimes tributários que a gente tem hoje, né? Aqui no nosso país, né? A gente colocou então lucro arbitrado, lucro real, lucro presumido e o simples nacional. Pode passar, por gentileza, Julie. A gente colocou o lucro arbitrado por primeiro, né? Ele não é, normalmente também não é tão citado nas matérias, nos artigos, porque ele é muitas vezes o menos utilizado, né? Ele tem uma aplicação bem específica e não é qualquer empresa que escolhe, né? Ele tem aí uma série de requisitos, mas normalmente, né? Normalmente, quando ele se aplica, quando a pessoa jurídica ela não cumpre as obrigações que ela tem, né? No lucro real presumido, ou também se ela se recusa a fornecer documentos, né? Que são relevantes para a fiscalização. Então, é uma forma da autoridade tributária, né? Efetuar o arbitramento do lucro. E aí recolher, né, da forma como for apurado pela autoridade fiscal. Ela também pode ser optada pela empresa, né? Muitas vezes tem casos que não se consegue arbitrar o lucro e ela pode escolher, mas é a forma menos usual que a gente vê na prática, né? Julie, isso, vamos lá para o lucro real agora, né? Então, é o faturamento anual acima de 78 milhões, que maravilha, né? Então, que tomara que todos sejam lucro real, né? Por obrigação aí de ter um faturamento alto. Mas brincadeiras à parte, né? A gente sabe que aí com grandes presentes vem grandes responsabilidades, né? O lucro real ele acaba exigindo um controle mais específico, mais rigoroso, né? Inclusive aí com a parte de despesa, nota fiscal, controles, né? É mais trabalhosa a contabilidade para se efetuar, né? E até fazendo um parênteses aqui com relação ao limite, né? Eu vou deixar para falar no lucro presumido, né? Mas aqui o lucro real, então, ele é acima dos 78 milhões. Tem muitas empresas que têm essa obrigação, né? De apurar pelo lucro real em função da atividade que exercem. E tem outras que por planejamento interno, né, em função ali do lucro, como a gente falou, né, lucro baixo, alto, aí vai depender de uma série de requisitos aí da empresa para optar por esse regime. Pode passar, Julie, por favor. Então, aqui a gente explica um pouquinho, né, talvez acredito que a maioria já saiba também, né, mas a gente vai passando por essa parte mais técnica também, para a gente depois conseguir chegar num fechamento, né, aí do assunto. É interessante, então, para se apurar o lucro realmente efetivo, né, que a empresa teve, porque tanto no simples quanto no presumido é uma média, digamos assim, que se tem, e no simples é pelo faturamento, né, aí a aplicação da alíquota. Se ela, aqui a gente diz é calculado tomando por base o lucro líquido, né, com os descontos e valores adicionais. E se a empresa apurar o prejuízo em vez de lucro, não é necessário recolher imposto de renda e contribuição social, né? E aí a gente traz aqui um detalhe ali que o prejuízo poderá ser compensado com lucros posteriormente apurados, mas ela é limitada a 30% do lucro real do período de compensação, né? Então ela também tem aí algumas limitações que vão ter que ser observadas. Pode passar, por favor, Ju. Aqui a gente coloca, né, os tributos que engloba, além do imposto de renda pessoa jurídica, né, com a alíquota específica, a gente também tem imposto de renda adicional, se for o caso de se apurar, né, caso ele extrapole ali o limite. Temos a contribuição social pelo lucro líquido, além de todos os outros tributos que são comuns à empresa de lucro real, lucro presumido, né, que é PIS, COFINS e ISS, se for prestação de serviço, ICMS, se for outras áreas, e o INSS, né, que a gente tem além da parte do empregado, a parte do empregador, né, e também a gente tem que considerar os regimes que são diferenciados, né, além de tudo isso, ainda vamos ter que considerar aí IPI, imposto de importação, substituição tributária, todos os outros
tributos que são incidentes, né? Que a gente vai precisar considerar no planejamento tributário essa totalidade. Agora, nós vamos entrar aqui no lucro presumido. Como o próprio nome já diz, né? Também é uma tributação simplificada, né? Mais simplificada que o lucro real. E a receita bruta do ano, calendário anterior, ela tem um limite de 78 milhões de reais, né? O que isso significa? Hoje, no Brasil, a gente tem essa limitação, mas também fazendo o gancho agora, que antes eu ia comentar, mas aqui no lucro presumido ele fica melhor, né? Hoje nós temos uma limitação desses 78 milhões e o CIMEX tem feito movimentações também, estudos, pareceres e acompanhado também senadores que têm aí atuado nessa área. Esse limite ele acabou se defasando, né? A gente sabe que pela inflação aí, se a gente for considerar que 78 milhões ele está há algum tempo, né, nesse limite, a gente precisaria acompanhar, né? No mínimo aí tem projetos que tramitam aí no Senado e no Congresso para aumentar para 98 milhões, alguns para aumentar até para mais, né? E vai depender do fator de correção que se usa. Mas o que é certo é que esse limite é baixo, né? Considerando a inflação e o tempo que passou desde que ele foi fixado. Pode passar, por favor. E aqui a gente fala da presunção em si, né? Aqui se presume, se a gente aplicar para a indústria, né, que acaba entrando na regra geral, ele tem uma margem presumida de lucro de 8%, tá? Para o imposto de renda pessoa jurídica. E pode passar, por favor, Júlia, que daí no próximo a gente tem da contribuição social sobre o lucro líquido, aí ela vai entrar na presunção, né, de 12% também, que é onde se enquadrariam as indústrias aqui no caso, né? Então, pode passar. Aí, após, né, essa presunção de lucro, aí se aplicam as alíquotas para o imposto de renda e para a contribuição social. Daí é os 15%, e aí também temos o adicional, né, do que passar da presunção, e os 9% para a contribuição social sobre o lucro líquido. Além disso, teremos também os outros sócios aí, né, que é PIS, COFINS cumulativos, INSS. E aí os outros tributos também vão depender da atividade da empresa. CMS, ou ISS, IPI, imposto de importação, IOF. Ou seja, a gente acaba tendo os mesmos, praticamente, né, a mesma carga. Agora vamos entrar aqui no Simples Nacional, né? Que ele tem a fama, digamos assim, de que seria o mais econômico, mais simples, e que seria, muitas vezes, o que acaba sendo escolhido, né, pelos empresários. A gente sabe que a contabilidade ela é mais simplificada, tem uma série aí de obrigações que não existem para o Simples Nacional, existem algumas mais simplificadas, mas na prática, né, aí temos contadores assistindo aí, a gente sabe que o simples não é tão simples assim, né? A mesma coisa que um limite de faturamento de 4 milhões e 800 para a gente poder optar por ele, que também é objeto de contestação aí pelo CIMEX. A gente na comissão vem trabalhando, né, Carlos, aí com esses limites aí, porque também precisamos aumentar esses limites, né? 4 milhões e 800, hoje ele acaba, se a gente considerar o seguinte, o preço do que eu compro aumentou. Eu vou ter que aumentar o meu preço de venda. Logo, o limite, né, o teto do Simples, ele não acompanha. Eu vou acabar pagando mais tributo, ou eu vou ser desenquadrado, né, de Simples, ou eu vou ir para faixas maiores, né? E é isso que a gente tem que cuidar também no Simples, que muitas vezes pode gerar uma falsa ilusão de que se está economizando, mas em função de uma série de fatores pode não estar sendo mais barato no momento. Aqui a gente fala também do limite ali para microempresa e empresa de pequeno porte, que acaba sendo aí o que a gente tem ali na faixa, né, até os 360 mil para ME, e os 4 milhões e 800 para as EPPs, né? Aqui a gente trouxe, eu acabei colocando as três tabelas, né? Aí o anexo 1, 2 e 3, aqui o primeiro trata do comércio, aí a gente pode ir para o da indústria também, que daí eu acredito, muito embora a gente saiba que tem o comércio e serviço também, só para a gente exemplificar.
Aqui a gente traz as faixas com as alíquotas e valores a serem deduzidos. Ali a gente traz, nessa tabelinha de baixo, tem o percentual de repartição de tributos. Então, ali vem a mordida de cada um, né? Mordida de cada tributo. Tá? Ali o imposto de renda da pessoa jurídica, o que ele... Não que essa seja a alíquota efetiva que eu pago, mas sim a repartição daquele 100%, quanto por cento é de cada tributo. A gente pode analisar ali que o ICMS, ele acaba... O ICMS e a CPP, que é a contribuição patronal previdenciária, eles acabam tomando aí a maior parte da tributação, né? Pode passar, Júlia, por favor. Que o próximo é serviços também, né? Pode passar. E, então, esse recolhimento unificado, o que ele engloba? Ele engloba aqueles tributos todos que a gente falou, né? Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, PIS, COFINS, imposto de ISS-QN, ICMS e contribuição previdenciária patronal. Aí nós temos ali do lado as exceções, né? Que as exceções sempre nos preocupam, que a gente tem que ler com uma lupa, né? Então, isso já foi objeto de muita discussão, né? Porque se é para ser simplificado, porque eu pago mais tributos adicionais. Mas aí, por exemplo, PIS, COFINS importação, IPI importação, eu tenho que pagar, né, adicional, em função da atividade que eu realizar. PIS e COFINS monofásicos concentrados em empresas fabricantes e importadoras. Eu coloquei ali um detalhezinho que está em discussão judicial pelo CIMEX, né? Porque a gente entende que as exceções que existem são essas duas acima ali que a gente colocou, e que se começarem a ser abertas mais exceções, daqui a pouco já virou um lucro presumido, um lucro real. Fora também que essa resolução, né, que determinou essa incidência, ela acaba passando por cima da lei complementar, né, Lei 123, que trata das micro e pequenas empresas, que traz um tratamento diferenciado aí para as empresas do Simples, né? Então, a gente está em discussão, né? E a gente vai posicionando os associados, enfim, sobre o andamento dessa discussão. Mas ali a gente tem uma série de argumentos, né, na tentativa de tentar afastar essa tributação. Há um tempo atrás, até a gente fez uma pesquisa junto aos associados para verificar quais se enquadravam. Alguns já estavam no lucro presumido em função também de um planejamento tributário, de verificar que a carga tributária acabava ficando muito elevada mesmo, né? Também se a gente considerar todos esses detalhes. Então, vamos passando, Júlia, por favor. Agora a gente tem mais um detalhe, né? Que não é nada simples aí para o nosso Simples. Nós temos os sublimites dentro do Simples Nacional, então aqueles 4 milhões e 800, que é o limite do Simples Nacional, a gente tem um sublimite de receita bruta para o ICMS e para o ISS, que é 3 milhões e 600. Isso também é uma discussão que a gente tem na nossa comissão aí, né, Carlos, porque isso gera um problema para o empresário, né? Muitas vezes ele acaba saindo da parte do ICMS e do ISS, que é uma carga pesada, e aí ele vai ficar recolhendo os outros tributos, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e a CPP, e vai ter que recolher a parte ainda mais do ICMS e ISS. E aí ele soma isso, o lucro presumido ou lucro real seria melhor. Então, tem que levar tudo isso em conta no momento do planejamento tributário. E se isso ocorrer, né, que venha ocorrer, saber que vai ter um prejuízo. É isso que a gente fala, né, ali na chamada da live, né, que muitas vezes acaba gerando, né, por essa questão do planejamento que precisaria ter sido previsto, né, de um ano para o outro, e muitas vezes vai acontecer, né, durante o ano, tá? Infelizmente, aí acaba que as empresas têm prejuízo. Pode falar, Carlos. Doutora Iana, me permita novamente fazer um comentário a respeito dessa questão aí de planejamento, que por vezes a gente, sempre quando fala em planejamento, remete para poucos meses ou dias antes do final do ano, para a gente pensar no ano seguinte, né? Isso é o normal. Mas, vejam, o planejamento, no que diz respeito a tributos, a gente pode pensar a qualquer momento do ano, né? Até para olhar o que vai acontecer dentro do ano com mais atenção e aí sim ter já uma definição com muita antecedência do que fazer no ano seguinte. Então, como tem muitas variáveis, a gente está vendo aí, né, o quanto de
variações que temos de uma situação para outra, melhor coisa é o quanto antes, dentro do correr do ano, já começar a tratar desse assunto e ir preparando-se, né, para ter a decisão mais adequada na virada do ano, né? Sim, realmente, e não existe um pacotinho pronto, né, Carlos? O planejamento, ele vai ter, se alguém chegar com um pacotinho pronto e disser, sem conhecer a empresa, esse regime é outro, fujam, né? Porque realmente vai ter que ser considerada atividade, né, o CNAE da empresa, que também é fundamental, o faturamento, as despesas, vai ter que observar o funcionamento dessa empresa, como é que é no dia a dia, e é algo contínuo, não é algo que eu vou fazer só lá em dezembro, né? Toque de caixa, expressão aí que o Carlos usa bastante do toque de caixa, né? A gente vai ter que fazer durante o ano, realmente, e é algo que vai estar sempre em construção, porque de um ano para o outro eu posso mudar o regime. Então, não existe aquele pensamento, eu sou simples, eu tenho um apego, eu vou ficar no Simples Nacional. Não, eu posso migrar para o lucro presumido e depois não deu certo, né, ou algo assim, eu posso ir revendo ano a ano, né, posso ficar naquele regime, né. Pode passar, por favor, Júlia. E temos também o Simples Nacional para mês, né, que é a outra criação que a gente teve, que acaba auxiliando também na formalização das empresas, né, que a gente sabe que muitas vezes acabam as empresas ficando na informalidade pela ausência de condições, né, porque aí ela vai pensar, eu ainda tenho mais isso para recolher, já não é muito alto o meu faturamento, né, e aqui a gente pode ver, eu coloquei basicamente alguns detalhes, né, o faturamento é até R$81 mil por ano, ou 6.750 por mês, né? Os primeiros 12 meses eu não posso ter participação em outra empresa como sócio titular. Vou ter no máximo um empregado que receba um salário mínimo ou o piso da categoria, tá? E é uma importante opção, né, para poder formalizar o negócio, porque as empresas vão poder fornecer nota fiscal, vão poder, vai ter o CNPJ, vai aumentar, digamos, a concorrência, porque hoje em dia as empresas, elas são, e é o ideal, né, que seja cada vez mais conformadas, né? É a conformidade tributária que a gente chama. O que é a conformidade tributária? Estar conforme, né, de acordo com as regras tributárias. E a empresa que ela consegue estar de acordo é só benefício para ela. Ela vai conseguir participar de licitações, porque ela tem a CND, ela está recolhendo, né? Então, é uma série de benefícios que traz para ela. E ali a gente tem o valor total, que seria, né, a prestação de serviços, comércio, indústria e comércio e serviço juntos. E aí é 5% do limite mensal do salário mínimo para o INSS, o ICMS é R$1, o ISSQN é R$5. Aí a gente pegou a fonte desse quadrinho é do Sebrae, né? E então a gente pode verificar que o valor ele acaba sendo mais baixo e ele engloba ali uma série de tributos, né? Que é uma forma, digamos, de começar, ou até mesmo a empresa que já começou, viu que não era bem aquilo, ela pode optar, né? Desde que seja por esse regime, né? Então, é sempre possível fazer, e a ideia é sempre estar de acordo com a legislação, fazer os recolhimentos em dia, né? Vamos passando, Júlia, que eu já estou me estendendo aqui na minha hora. Então, aqui é mais para já finalizando, né? Penúltimo slide. Cada regime vai ter vantagens e desvantagens. Então, muitas vezes eu tenho um amigo que tem uma empresa, é muito parecida com a minha, ele utiliza o regime do lucro presumido, mas pode ser que para mim seja melhor simples ou lucro real. Vai depender da análise bem feita, né, por contador, advogado, né, um time aí que vai auxiliar para que seja recolhido, né, o que é justo, né? Justo é um termo complicado de se utilizar, né? Até porque se fala em reforma tributária sempre, né? Mas digamos aquilo que seja o devido, né? Não a mais, né? Nunca mais. E aí a gente vai ter que considerar tudo isso para fazer um panorama aí no planejamento tributário efetivo, tá? A gente sabe que hoje em dia a carga tributária ela é pesada, mas a gente precisa fazer o possível, né, para que a gente consiga estar dentro e conseguir ser competitivos, né, aí no dia a dia. Aí tem o meu nome, enfim, aqui do escritório, havendo também, a gente vai agora fazer um bate-papo, aí eu vi
perguntas de vocês ou comentários, mas caso exista alguma dúvida, vocês podem enviar para o CIMEX, né? E nós prestamos assessoria jurídico-tributária também para o CIMEX, e eles nos encaminham e a gente auxilia aí da melhor forma possível. Vamos lá, ver nossas perguntinhas aí. Carlos, também fica à vontade. Mais alguém quiser conversar um pouquinho? Enquanto não entra nenhuma pergunta, doutora Iana, eu gostaria de que você falasse um pouquinho. Vimos aí que tem vários regimes, progressão, que a gente pode migrar de um regime que estamos neste ano, por exemplo, para o ano que vem para um novo, etc. Por exemplo, saindo de um simples, indo para o lucro presumido, do lucro presumido para o lucro real. Normalmente a gente é traído a pensar desta forma, né? Mas a pergunta podemos, nós, contribuintes, voltar, por exemplo, de um lucro presumido para simples ou de um outro regime para um regime anterior? Sim, a gente pode fazer isso sim. Por exemplo, né, a gente tem aí o Simples Nacional, agora vamos dar uma atenção aí esse ano, em 2022, né? A gente teve um olhar especial aí para quando ocorreu o prazo para opção pelo Simples, né? Normalmente até 31 de janeiro de cada ano, para o ano corrente. E esse ano, então, foi aberta a possibilidade de se fazer a opção em janeiro, e agora o prazo está até o fim desse mês para regularização. Por quê? Porque no Simples Nacional, aí a empresa ela vai poder optar desde que esteja ok com seus débitos, né? A gente sabe que o ano passado, 2020, 2021, não foi fácil para ninguém, né? Com algumas exceções aí. Então, houve essa abertura de possibilidade para que se tivesse uns meses a mais, aí 5 meses para regularizar essas pendências. É possível a progressão, regressão de regime, né? Se eu sou simples e eu verificar que estou crescendo, enfim, estou conseguindo aumentar o meu faturamento, que é possível, eu vou para o lucro presumido. Da mesma forma, passei um ano ali, eu vi que o lucro presumido não foi legal, que o planejamento não saiu de acordo, eu posso voltar para o simples, e da mesma forma como eu vou poder optar pelo regime do lucro real, né? Muito bom. E a gente sabe que nós, por vezes, somos levados a ter que fazer alguma negociação com o fisco aí, né, para fazer um parcelamento, entrar pelo um regime de refis ou coisa do tipo, né? Mas a vida continua e chega um momento em que a gente tem essa oportunidade de fazer essa migração de regime, né? Então, a pergunta é, se eu tiver dentro de um regime de parcelamento de tributos, eu posso mesmo assim pensar em fazer uma mudança de regime? Sim, pode. O parcelamento, né? Então, ele acaba sendo uma forma de suspensão da exigibilidade. O que é isso, né? A advogada começa a falar esses termos aí, não vamos se assustar, né? Mas acredito que tem também muitos que conhecem, né? O termo, a suspensão da exigibilidade, ela é quando eu tenho um débito, mas por algum motivo, ou esteja garantido ou parcelado, ele não vai ser exigido. Aí o que me dá direito também é uma certidão positiva com efeitos de negativa. Então, esse exemplo que eu acabei de citar, né, até do Simples, o que é essa mora que eles deram desses 5 meses? Eu tenho em aberto diversos tributos. Eu poderia, inclusive, né, eu poderia ser do lucro presumido. Eu vi que o ano passado não estava legal, preciso mudar para o Simples. Mas eu deixei de pagar alguns tributos, não consegui quitar diversos tributos. Posso fazer um parcelamento, que é esse prazo de 5 meses que a gente teve agora para regularização. Regularização não quer dizer que eu tenho que pagar à vista. Né? A regularização é parcelar, né? Uma forma de que ele fique suspenso ou, claro, quitado. Né? Que bom se a gente conseguisse pagar à vista, mas havendo parcelamento não vai ser impeditivo, né? Para a gente, na esfera federal, né? Por exemplo, a gente
optar pelo regime do simples, ou presumido, ou real. Algo que é importante também, acredito a gente fazer um parêntese aqui, né? O momento, né? Quando é que eu posso pensar, né? Que é interessante eu mudar o regime, né? Porque às vezes a gente pode ficar em dúvida também, né? Então, a minha empresa se ela estiver crescendo, né? Eu vejo que é aquela questão do planejamento, né? Vocês vão ficar cansados de tanto ouvir eu falar de planejamento. Mas se ela está crescendo, é sinal de que eu posso acabar extrapolando algum limite. Se o meu lucro aumentar também, por exemplo, que a ideia é sempre a gente quer bastante lucro, né? Também. Mas se o lucro aumentar, né, que eu consiga fazer aí a escolha do regime que seja mais adequado. Aí os impostos também podem atrapalhar na distribuição de lucros, digamos, né, atrapalhar ou influenciar na distribuição de lucros. E outra coisa que é importante também a gente falar, que aí para a competitividade das empresas, a gente sabe que os clientes também, muitos quando vão fazer a compra, né, da empresa, elas podem olhar ali para aquela questão do Simples Nacional, que o crédito acaba sendo menor, ali limitado ao que foi, né, da repartição da receita. Então, isso também pode influenciar para ganho de mercado, né, para conseguir manter os clientes, enfim, para toda essa questão, né. Então, aí a gente vai ter que observar essa série de requisitos, né, e de opções que a gente tem. E aí, com certeza, no dia a dia, né, a gente ainda vai dar aquela dor de pagar o tributo, né, porque a gente sabe que acaba sendo alta a carga tributária, mas que a gente esteja de acordo com a legislação, né, que aí a gente sabe que, por exemplo, os controles da Receita Federal, Estadual, Municipal estão cada vez mais redondinhos, né, então vai se fechando o cerco, né, e a ideia é conseguir fazer né, fazer direitinho com bom planejamento tributário para não ter surpresas, né, porque aí a gente às vezes é aquela falsa ilusão que eu digo, a gente acaba achando que vai economizar, só que isso é momentâneo, né, acaba gerando um caixa ou um lucro maior no momento, mas que a conta vem no futuro e muito mais salgada, né, muito mais salgada. Muito bem, não sei se tem alguém que tem alguma outra pergunta para a doutora Iana, para a gente explorar aqui o conhecimento dela. Se não, eu gostaria, antes de agradecer à doutora Iana, dizer que a todos os nossos associados, que temos a comissão, então, tributária do CIMEX, que, como vocês viram, a doutora Iana, em vários momentos, mencionou que o CIMEX está atuando em prol dos associados, né, ou das associadas empresas. E, para isso, a gente precisa, evidentemente, saber das demandas, conhecer os associados, né? Então, por favor, pedir aqui aos associados que aqui estão representados que participem das ações do CIMEX, né? Participem das pesquisas, frequentemente há pesquisas que estão sendo rodadas aí com todos os associados, participem, nos ajudem, assim a gente vai poder contribuir melhor para ter um retorno melhor para nossas empresas, né? E, então, agradecer a doutora Iana, mais uma vez, em nome da Comissão Tributária, pela gentileza de nos brindar aí com esta apresentação, né, clareando um assunto que é de extrema relevância, e se alguém tiver alguma dúvida, por favor, eu recomendo que falem com a doutora Iana, procure o escritório dela, e, evidentemente, com o seu contador, para que tenha melhor planejamento possível aí, né, para o seu negócio, para a sua empresa, de modo a recolher o tributo corretamente, mas também que seja mais favorável para o negócio. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela participação também. Olha aí, pessoal, a Rosa agradeceu os esclarecimentos, né? Consegui visualizar ela aqui no chat. E eu, mais uma vez, em nome do CIMEX, agradeço a participação de todos, né? Principalmente a apresentação do conteúdo pela Iana e o Carlos, né? A comissão é bastante atuante e
Convido vocês para o próximo Papo com Especialistas lá em junho. Muito obrigada, pessoal. Um bom final de tarde a todos. Até a próxima.